No futsal, Fortaleza ganhou o Campeonato Brasileiro e recolocou o estado do Ceará no cenário nacional novamente. E já no futebol, o tricolor pisou na bola, perdeu por Vitória em Salvador. Resultado que colocou o 5º nordestino na Série A do ano que vem. E tem mais. O Botafogo é campeão da Libertadores. E uma entrevista com o presidente do Ceará, reeleito, João Paulo. Tudo isso a partir de agora aqui no Plenário Esportivo com Paulo César Noronha e com o Renato Abreu, falando sobre o futebol de salão, o futsal voltando ao cenário nacional com a conquista do Fortaleza em jogo dramático ontem de manhã, lá no Centro de Formação Olímpica, né? Não precisava ser tão sofrido, né, PC? Tudo bem? Mas se não for no sofrimento, não é o Fortaleza, né? É verdade. Um abraço para você, Carlos Silva. Um abraço, querido Renato Abreu. Seja bem-vindo de volta. Aliás, quem está de volta sou eu, né? Você que está voltando. Você está de volta. É porque você andou Dê as boas-vindas para você. Você andou faltando umas semanas antes. Dê as boas-vindas para você. Seja muito bem-vindo, PC Noronha. Seja bem-vindo, PC. Então, é um prazer estar de volta, para ser mais Pronto, preciso. aí tá certo. Né? Mas, olha, foi maravilhoso, né? O ambiente que se criou ontem no CFO, lá no Centro de Formação Olímpico, ginásio cheio, mais de 10 mil pessoas, o maior público do futsal brasileiro no ano. Você vê como é a importância, verdade. Né? Até porque não se tem tantos ginásios grandes assim, como é o CFO aqui no Brasil, né? E o Fortaleza deu uma demonstração de força da sua torcida, né? Que não é nenhuma surpresa, já que é a mesma torcida que faz isso no Castelão, ontem viveu de uma forma diferente a emoção de levar um time nas costas, praticamente, porque a torcida teve uma participação, principalmente na segunda etapa, que foi fantástica, né? Ela levantou realmente e conduziu o time à vitória, que foi sofrida, como você disse, Carlos Silva. Primeiro, vamos botar o mérito no adversário. O Apodi, não só no jogo de ontem, já tinha demonstrado a sua qualidade. Aliás, que goleiraço, hein? Aquele goleiraço, aquele Potengi joga bem demais. Tem um outro lá que eu me esqueci o nome agora, que também muito bom jogador, um time que tinhoso, conhece suas limitações, mas joga numa estratégia muito boa. Quando vai ao ataque, surpreende e conseguiu, por muito pouco, aliás, não conseguiu estragar a festa da torcida tricolor, porque chance para isso teve. Aliás, a bola do Rômulo, que ele perdeu lá na frente, que ele salvou o gol depois do atacante driblar o goleiro Lambão, foi fantástico. Ali valeu, eu acho que o título nasceu ali, porque se leva o gol naquela circunstância, segundo tempo da prorrogação, você levar aquele gol ali seria algo muito difícil de ser revertido. Mas, enfim, o Fortaleza conseguiu, é um prêmio a um bom trabalho que está sendo feito neste ano, né, o primeiro ano, de um Campeonato Brasileiro. Aliás, o Fortaleza está disputando com 5 competições este ano, chegou às 5 finais, já ganhou 3 com a de ontem, perdeu a Copa do Brasil e tem a final do estadual para disputar com o Ceará, o Clássico Rei, mais emoção para o final do ano, imagina, depois de conquistar o Campeonato Brasileiro e com a festa que a torcida do Ceará está fazendo com a subida do futebol de volta para a Série A, imagino eu que possamos ter aí uma final eletrizante de futsal, até porque o futebol vai estar de férias. Né? Então temos aí a vantagem de ter mais um grande evento esportivo para esse ano. E, Carlos Silva, é importante dizer que é uma conquista histórica. Interessante é que a estadual, o final, é depois do nacional. Porque tem que ir adequando o calendário, né? O calendário mesmo. Vai adequando o calendário. A importância desse título, porque foi o primeiro campeonato brasileiro e tudo indica que vai haver ano que vem uma Libertadores do futsal. Não, é o seguinte, eu vou explicar. Mas ele teria que disputar ainda uma Supercopa. A Supercopa, ela vai contar com a presença do Fortaleza, já garantido. O da Liga Nacional. Aí da Liga Nacional, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste de futsal. Aí os 4 vencedores vão disputar a Supercopa. E o campeão da Supercopa estão trabalhando, inclusive, para ver se colocam o campeão e o vice. Isso. Mas o campeão terá já participação garantida na Libertadores. Então mantém a importância, né? Como normalmente o campeão da Liga Nacional tem presença garantida na Libertadores, se o campeão da Liga Nacional for o campeão da Supercopa, aí deve abrir uma vaga para o vice-campeão da Supercopa e para a Libertadores. Portanto, que o Fortaleza tem grandes chances.
Ontem, Renato, eu fui almoçar com a minha família num restaurante aqui da capital e lá estava a galera, a turma do Fortaleza. Eu vi você com o Facó, né? Aí eu conversei, bati o papo. O cara contar, rapaz. A mesma pergunta que eu fiz para o PC, eu fiz para ele. Digo, Facózinho, precisava ser tão sofrido. Ele disse, não me fala não. Quando o Lambão botou aquela bola para fora, pensando que os dois jogadores já estavam em quadra, quase que eu morro. Mas valeu a pena, né, Renato? Valeu. Eu estava ouvindo aqui o Paulo César, porque o Paulo César é um expert em futsal. Eu sou mais um curioso. Telespectador. Eu gosto de ver o futebol, mas eu não sou muito... Eu nem conheço muitas regras do futsal, admito aqui publicamente, não tem nenhum problema nisso, né? Mas eu, como morei muito tempo na Gentilândia, eu ia muito pro ginásio AS de Borba. Você ia assistir o futebol de salão. De salão, era aquela bola pesada. Não valia gol dentro da área. Exatamente. O goleiro não podia jogar. A regra era diferente. O arremesso era com a mão. Exatamente, mudou tudo praticamente. E o futsal ganhou esse alcance mundial, essa estruturação, quer dizer, o Fortaleza brilhando. Você vê um time do interior, aqui você tem São João do Jaguaribe, como uma cidade do interior que tem uma tradição de futsal, você vê que rivalizou com o Fortaleza. Tijoca de Jericoacoara. O Crateus, um dia desse, ganhou a Copa do Brasil. Exatamente. O Fortaleza inclusive, fez uma final com São João do Jaguaribe, né? Quer dizer, um time... E tem uma história em São João do Jaguaribe. O Tapodi lá, é do interior. É do interior. Então, é legal isso, porque... E você vê o Fortaleza, a marca do Fortaleza, eu vi o jogo... E aí eu me lembrei, eu estava ouvindo aqui o Paulo César falar, eu me lembrei da final da Copa do Mundo, porque aquele lance que o cara quase farrou o gol, e o mesmo jogador que tinha cometido o Romo salvou, me lembrou aquele lance que a França teve a chance de matar a Copa do Mundo, né, e não matou, e aí a Argentina terminou levando para os pênaltis. Me lembrou que foi muito parecido, finalzinho do jogo, um detalhe que poderia ter mudado o curso da história, de fato. Aquele lance, eu olhei e digo, gol. Aí depois no replay é que eu vi que o jogador estirou a perna. É fantástico. O esforço dele. O esforço do futsal, quer dizer, no lampejo a coisa se resolve. O Fortaleza teve o jogo na mão, depois quase deixa escapulir, mas terminou vencendo 3-2, um jogo transmitido para todo o Brasil. Uma festa da torcida, quer dizer, tudo em paz. Uma imagem bonita. Linda, cara. Uma imagem bonita. Você vê muitos jogos, estou falando muitos, da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro, que não tem 10 mil pagantes. Exatamente. Muitos jogos. Novo Horizontino, Bragantino, eu acho, viu, Mirassol. Um bocado de times e um detalhe que não botam 10 mil, a média de 10 mil pessoas nos jogos. Eu acho que esse novo futsal brasileiro, com essas competições que o Paulo Sávio elencou aí, tem um condão de fazer do futsal de novo uma febre nacional, né? Porque eu acho que o brasileiro que gosta do futebol de campo, ele também gosta do futsal. Então o futsal tem tudo para crescer, como o vôlei é um espetáculo, né? O nosso vôlei masculino, que é medalha olímpica, o vôlei feminino brasileiro, que é espetacular. O vôlei de praia. O vôlei de praia, que fomos já finais olímpicas, etc. Então, a nossa Shelda, que é medalha de prata lá em Sydney. Eu acho que o futsal, e que bom que nós temos aqui o Fortaleza, o Ceará também tem um bom time, não é? E o futebol de salão, que não é mais o futsal, o futebol de salão do estado do Ceará, voltando, não é, até essa relevância que já tivemos com o Banfor, com o Sumov, com grandes títulos. Nós já fomos a capital brasileira do futsal, inclusive a Confederação Brasileira foi sediada aqui, não sei se ainda é, mas durante muito tempo. A Confederação a sede ainda está aqui, agora porque os presidentes não dão mais plantão aqui, mas a sede está ali. Mas, quer dizer, a nossa relevância era tão grande que a sede da Confederação Brasileira era aqui, em Fortaleza, né? Então, que legal, base parabéns. da seleção era aqui, o treinador da seleção. Parabéns ao Fortaleza. Médico da seleção, que era Luciano Frota. Até o assessor de imprensa, o Carlos Silva. Da seleção. Parabéns ao Fortaleza. Tinha tudo aqui. Eu queria só lembrar uma coisa, Carlos Silva, que é importante aqui, e Renato, que ilustra ainda mais, assim, que embeleza um pouco mais a conquista do Fortaleza. O fato de contar com vários cearenses no elenco, inclusive o cearense que fez o gol da vitória, o Nardinho, né? Que é da Vila União, lá da turma do Benigno, ali, do vereador Benigno. Eu lembro do Mundial de... Ali pertinho do Caravelha. Pertinho do Caravelha, ele é de lá. Que bacana você ver o cearense. E é torcedor do Fortaleza desde criança. Veio realizar o sonho agora dele de ser campeão com o time dele. Muito legal. E eu lembro o segundo Mundial de futebol de salão, que na época era futebol de salão, foi na Espanha, em 85, e eu estava lá fazendo a cobertura. E o Brasil foi bicampeão. Para o sistema
bicampeão. A final foi 3-1 contra a Espanha em Madrid, no Palácio dos Esportes, um dia de domingo pela manhã. E eu estava lá, daí eu olhava assim para a seleção brasileira, Beto, seleção brasileira, Kaká, seleção Beto brasileira. Santana. O Mauro Brasília, que embora não fosse cearense, mas jogava aqui. Mauro Brasília. Branquinho. Aí tinha o treinador da seleção cearense, o presidente da irmão do Silvio Confederação Carlos. Cearense, o Irmão do Silvio médico, Carlos, né? o médico que era o Luciano Frota O cearense. presidente era o Oeste de Borba, que é daqui, o presidente da Confederação também. Mas olha, vamos encerrar esse primeiro bloco falando do Fortaleza, porque está chegando o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Eu vou começar de lá para cá agora, com o Renato Abreu, porque Fortaleza ontem quebrou a bola. Aí o Vojvoda aí revoltado, cobrando a atitude dos jogadores. O resultado foi ruim para o Fortaleza, mas foi ótimo para o futebol nordestino. Vamos contar com um quinto dos participantes da competição no próximo ano. Né, o Renato Abreu? É mas verdade. a bolinha foi desse tamanho, igual o salário da escolinha do professor Raimundo. Porque durante o domingo, a gente conversando e trocando figurinhas sobre, depois da grande conquista Arengando, né? do Botafogo, depois a gente vai falar sobre isso, foi do sábado. Então, no domingo, teve o jogo do Flamengo contra o Internacional, o Flamengo ganhou, tirou o Internacional da jogada e passou para terceiro. O Fortaleza tinha a chance não só de subir, porque ele ganhando, ele passava do Flamengo, e se colocar matematicamente ainda no jogo da disputa do título, mesmo que... Continuar sonhando. Pelo menos sonhando, quer dizer, Verdade. sonhar não paga imposto. Não paga imposto, quer dizer. E isso foi a decepção, né? Porque, agora, veja bem, eu disse, inclusive, no nosso grupo do plenário, que não seria um jogo fácil, porque o Vitória fazia o jogo da vida E dele. ele tem feito bons jogos lá. Era agora. Ele ganhou dos concorrentes direto, ele ganhou do Bragantino, ele ganhou do Fluminense, ele ganhou Não, e ele fez um jogo, cara, todo mundo que ele Cara, concorreu. para nós, méritos ao Vitória, que fez um jogo muito Jogou melhor do que bem. o Fortaleza. O técnico, de certa forma, anulou as peças do Fortaleza. Agora, o desabafo do Vojvoda, quando ele, inclusive, diz, e saiu matéria hoje, ele disse que ele cobrou um elenco mais ambicioso e com outra mentalidade, ele ficou indignado porque o Fortaleza entregou praticamente os 2 gols. Os 2 gols. Você não pode, numa competição como o Campeonato Brasileiro, a Série A, que tem um nível de competitividade alto, e no momento de decisão, porque era decisão para o Fortaleza ganhar e se manter pelo menos no sonho e voltar ao terceiro lugar da tabela. Você viu como foi minha manchete no grupo? Foi. Do plenário esportivo? Fortaleza 2, Fortaleza 0. 2 gols de Tite e Tinga. E tinha. Pois é, então você não pode admitir que você se desligue, porque o Vojvoda disse, ele disse, olha, nós erramos 2 erros, 2 gols, aí fica difícil você tentar empatar, porque o outro lado também joga, e o outro lado jogou bem melhor do que o Fortaleza. Então, apesar dos erros, os 2 erros pueris, aquela canelada do goleiro, quer dizer, uma falta Eu de... acho que a bola quicou. né? A bola quicou. Quicou. Mas a culpa ali é do Tite, por isso que eu botei a culpa nele. Pois é. Porque ele estava sozinho com a bola, ele tinha campo para avançar. Mas o primeiro gol também, Não, né? o primeiro não, aquilo ali é mão infantil. Moésio Gomes, quando treinava Fortaleza, na época do Pedro Basílio, na época dessa turma aí, Hamilton Neves, o Moésio dizia, olha, ele chamava Guri, pelo amor de Deus, quando você pegar uma bola, não cruze na frente da grande área. Bote para a lateral, tente projetar para frente, mas nunca cruze bola para o meio da área. Foi o que fez o Tinga. Jogador experiente como ele e tudo. Agora E a outra foi essa besteira que eu odeio quando eu vejo um jogador pegar uma bola, como o Tite pegou, com o campo todo para avançar, os companheiros de lado para receber, ele vai e atrasa para o goleiro. Aí bateu a bola no- quicou no bateu no Morrinho Artilheiro, Morrinho e foi na canela e aí aconteceu. E um detalhe, né? O jogador que fez 2 gols está brigando pela artilharia do Yuri Alberto. Portanto, não é um jogador qualquer. Quer dizer, é um jogador que hoje Alejandro. briga. Alejandro. Ele Que briga. era do Bragantino, E antes não do quis. Atlético Mineiro. Ele hoje está em. Ele Cria do Atlético Mineiro, foi pro Bragantino. Pois é, ele hoje está brigando pela artilharia junto com o Yuri Alberto. Se ele tivesse feito o terceiro gol que ele perdeu, Isso, ele já era o ele artilheiro teria o isolado do assumido campeonato. artilheiro- Então você vê que no Campeonato Brasileiro de Série A, o detalhe não pode Faz a diferença. Você não pode descuidar o detalhe. Você vê que o Barradão estava superlotado, mais de 29 mil torcedores do Vitória, empurrando o Vitória, porque a vitória era necessária para o time se livrar do rebaixamento, como se livrou, ótimo para o futebol do Nordeste. Agora, infelizmente, o Fortaleza não se ligou no jogo, por isso a indignação do técnico Juan Pablo
Voivoda. Agora tem mais jogo aí, o Fortaleza ainda tem mais 2 partidas. Ele ainda pode chegar em quarto lugar, que é uma colocação honrosa. Pode chegar até em terceiro. Pode chegar até em terceiro. Eu acho que terceiro ele não passa mais do Flamengo, não. Não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que matematicamente... O Flamengo vai encarar essas 2 partidas que não valem mais nada para ele. Eu acho que o Flamengo vai terminar ajudando o Fluminense, ganhando do Criciúma. Ô, PC, se esperava mais do Fortaleza, né? Eu esperava, claro. Eu acho que até a entrevista do João Ricardo depois do jogo é muito emblemática. Né? Ele disse, olha, nós só jogamos tão mal assim contra o Cuiabá, quando a gente perdeu de 5. Exatamente. Ele foi muito... Naquele 5-0. Muito realista, que realmente o Fortaleza jogou uma bolinha desse tamanho. Você vê no segundo tempo, por exemplo, que o time estava com 2 jogadores a menos, o time foi de uma inoperância ofensiva que era irritante. Só cruzando bola na área, não tinha uma jogada. Só veio ter alguma jogada, melhorou um pouquinho de nada quando o Kevin entrou, que aí trouxe um pouco de talento ali na troca de bola. Aliás, o garoto, e aí o Pikachu perdeu a fez única uma jogada. Então. Uma limpada que ele vira de Mas ele chutou muito, ele podia ter ido mais. E ele podia ter entrado mais. E a outra, o Pikachu, que perdeu um gol que ele não costuma perder. Eu vou dar o mérito pro goleiro que também. Poderia mudar a história do jogo ali, né? O curioso é que aquele chute lá do Pikachu, aquele gol perdido pelo Pikachu, foi a única chance que o Fortaleza conseguiu botar na direção do gol em jogada trabalhada, no segundo tempo todinho. Então é um absurdo. O Fortaleza não conseguiu furar a retranca. O Fortaleza teve um momento do jogo lá que o jogador do Vitória foi dar um de migué lá para ser substituído, ganhar tempo. Foi. E acabou saindo e a substituição não estava pronta. A bola não saiu e ele não entrava. Passou 4 minutos o Fortaleza com a bola e não chutou a gol, com um jogador a mais. Por aí você tira. É complicado. Entendeu? Então, quer dizer, foi um jogo para esquecer. Ou pelo esquecer não, porque a gente tem que lembrar quando é que é para não errar de novo. Tem que aprender com os erros. Mas, evidentemente, que independente da derrota em si, eu acho, e da perda da chance matemática ainda que teria de disputar o título, eu acho que, de qualquer forma, a campanha do Fortaleza ela é gigante, tudo que ele fez no campeonato. Eu acho que você chegar, um time como o Fortaleza, chegar na 36ª rodada, a antepenúltima rodada, ainda com possibilidade de matemática de ganhar o título, é um feito. É um feito muito grande, que era o que aconteceu ontem. Então, perdeu em detalhes, mas eu acho que está dentro do que é a realidade do elenco do Fortaleza, está acima da realidade do elenco do Fortaleza, e a minha esperança é que cada ano o Fortaleza tenha aprendido com o ano anterior e reforçado o time para fazer melhor no ano seguinte. E isso tem se traduzido em cada vez mais o time avançando. Né? Então, imaginando agora... Eu percebo, me permite só rapidamente. Deixa eu só fechar o raciocínio. Pois não. Porque no momento em que o Fortaleza se prepara, já com certeza que está na fase de grupo da Libertadores, já com um elenco em boa parte já dentro de casa, tem toda a condição do mundo agora para se preparar nessa janela de início de ano, para fazer as contratações pontuais e precisas. Porque tem que buscar agora qualidade. A qualidade. Tem aí o Paul Fernandes do Boca Juniors, que me parece já está totalmente acertado. A gente sabe demais, eu gosto da coisa quando o Barbosa estava certo com o Fortaleza e acabou no Botafogo. Acabou sendo o melhor da Libertadores, considerado o melhor zagueiro. Toda vez que eu vejo o Barbosa jogando, eu tenho uma pena danada dele não ter vindo para o Fortaleza, que cairia como uma luva. Kusevich e Barbosa seria... E eu lembro do Toninho abençoado. Teria sido uma baita dupla de zaga. Eu lembro do Toninho abençoado, que nos primeiros jogos do Alexander Barbosa no Botafogo, ele andou pisando na bola, pisou. Recebendo cartão besta, sendo expulso. Toninho disse, ainda bem que essa porcaria não veio de Fortaleza. Aí agora o cara foi eleito o melhor da Libertadores. E jogou muito, principalmente nesses jogos finais da Libertadores. Pois eu acho, Cacebo, que esse jogo, não é só esse jogo, essa reta final, é claro que o Fortaleza deve estar fazendo isso, serve para avaliar essa janela que vem, para requalificar o elenco. Claro que vai ter que mudar algumas coisas. Tem coisas que não estão funcionando. Para mim, preocupa muito um jogador como o Lucero, que não é um mau jogador. Fortaleza vai atrás de 5 jogadores. Mas o Lucero... O Paul Fernandes e mais 4. Um atacante que está 15 jogos sem conseguir botar para... Eu imagino a cabeça de um atacante desse, porque a pressão aumenta na cabeça dele, ele vai criar... O Yuri Alberto teve uma fase parecida e agora está fazendo no Corinthians e hoje é artilheiro. Pois então é ruim isso, porque tudo pesa, né? E aí eu acho que quando o Voivoda dá a chacoalhada, ele tem esse objetivo de mexer. É bom que você diga em favor do Lucero,
que poucos gols ele perde, porque ele não tem tido a oportunidade de botar a bola não chega. A bola não chega. O esquema do Fortaleza, talvez assim, é emblemático. A queda de produção do Pochettino bate com refletiu na atuação. Exatamente, porque os gols do Lucero sumiram com a queda de produção do Pochettino, que era o principal garçom. Quase todos os gols do Lucero eram passes, as assistências. Na verdade, PC, você foi muito feliz nessa colocação. Era a dupla perfeita ali, viu? Mas olha, perfeito vai ser também o segundo bloco. Nós vamos conversar com o presidente reeleito do Ceará sobre a subida do time, sobre a eleição dele e, acima de tudo, a projeção para o próximo ano. É daqui a pouquinho aqui no Plenário Esportivo. O Ferroviário está na final da Copa Fares Lopes, né? Vai decidir com o Floresta. O Ferroviário já está na Copa do Brasil. Se ele vier a conquistar a Fares Lopes, abre mais uma vaga cearense na Copa do Brasil do próximo ano. E o Botafogo finalmente colocou a mão na Taça das Américas. É o campeão da Libertadores, merecidamente. Grande festa da torcida alvinegra, né? E parabéns ao Botafogo, né? Depois de tanto sofrimento, de um campeonato perdido no ano passado, quando estava na mão dele, o Brasileirão, foi para a Libertadores e ganhou, e agora pode ganhar, depois de amanhã, quarta-feira, já por antecipação, o Campeonato Brasileiro. Nesse finalzinho de ano, parece que o Botafogo resolveu expurgar todos os seus fantasmas. É né? verdade. Porque já dava a impressão de que iria repetir o ano passado. Em determinado momento ali, aquela vantagem que ele tinha no Brasileiro foi se esbilinguindo, e a impressão que dava era que ia repetir. Mas 2 vitórias contundentes, uma contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, para fechar qualquer dúvida de que o time deverá ganhar o Campeonato Brasileiro. E essa vitória épica, pela forma como foi construída, perdendo um jogador aos 40 segundos e conseguir vencer por 3-1. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, vale a pena esperar. Né? Ô, Renato Abreu, rapidamente, que o presidente João Paulo já está conosco, a vida nos reserva surpresas impressionantes, né? O Júnior Santos morava no interior da Bahia, aí veio para Salvador ser assistente de pedreiro, auxiliar de pedreiro. Lá começou a bater uma bolinha com a turma, um olheiro passou e disse: esse garoto leva gente, levou ele para o time, ele foi, subiu, veio para Fortaleza, fez uma ótima campanha, o Botafogo virou. Foi para o Japão primeiro. Foi para o Japão, daí Fortaleza, e agora é o principal ídolo da torcida, assim, em termos de conquista, porque fez o gol do título. O Deus é maravilhoso, né? Quer dizer, e ele disse que se inspirou no Neymar, naquela jogada do terceiro gol que matou, foi linda a jogada. Que sepultou as chances do time do Atlético Mineiro e deu tudo certo para o Botafogo, vitória mais do que justa. E eu disse aqui na semana passada, o Paulo Sérgio não estava, você se lembra, Carlos? Eu disse assim, porque uma parte da imprensa estava querendo fazer um tumulto, dizendo que o Botafogo estava com problemas emocionais, tinha escapado do ponto com o Cuiabá, ele ia ter que provar. Eu mesmo falei que ele estava vivendo um momento de instabilidade pelas expulsões bestas dos jogadores. Eu sei, agora tentaram fabricar uma crise e não cola. É um histórico, né? Aí o que acontece? Aí eu disse aqui, rapaz, isso, o Botafogo é hoje o melhor time do futebol brasileiro disparado. Aí eu vou dizer assim, para mim ele é favorito para ganhar do Palmeiras. Podia não ter ganho, mas ganhou. Ganhou e ganhou com autoridade. E é verdade, você disse isso mesmo. E ele foi para o jogo como favorito e se impôs como favorito, mesmo perdendo um jogador naquelas condições, uma jogada irresponsável. Eu acho até que aquele jogador devia ser multado. O jogador não pode fazer uma jogada daquela. Eu acho que depois da conquista dessa vão multar o cara. Dar uma medalha. Se tivesse perdido, aí vai lá. Eu estou só né? dizendo, o outro jogador vem com a cabeça. Se você levanta o pé, até uma questão, um colega de profissão, rapaz, que é um absurdo você acertar a cabeça do jogador, sangrou o rapaz. Excesso de vontade. O juiz acertadamente expulsou. Isso o Botafogo. E, aliás, só rapidamente, o presidente está aqui. Veja bem, o jogo que a gente esperou ver, ninguém viu. Por quê? Porque o time do Atlético veio para ser reativo e jogar no contra-ataque. Tomou um susto. E o Botafogo vinha para jogar para cima, como é a característica. O que aconteceu? Foi o contrário. Depois da expulsão, o técnico, o Jorge, recuou as linhas do Botafogo, mas deixou os atacantes abertos para puxar o contra-ataque numa estratégia que funcionou dos 2 gols. E o time do Atlético, que não veio preparado para começar o jogo, teve que começar a jogar o jogo, mas ficou naquele joguinho produtivo. Enfim, vitória do Botafogo, justo, parabéns ao Botafogo, que vai ser campeão brasileiro também. Parabéns também ao Ceará, do presidente João Paulo, né, que conseguiu voltar
para um lugar de onde não deveria ter saído. Eu disse na noite em que o Ceará conseguiu o acesso, eu liguei para o presidente João Paulo, que eu tenho a honra, o privilégio de ser amigo há mais de 20 anos, eu creio, né, João? Você não é tão velho assim, mas... É lá da época do Bic Banco, né? Do Bic Banco, exatamente. Isso mesmo. Eu estava enrolado com a Eu dívida, conheci lá, né, e eu liguei, eu mandei uma mensagem para o João Paulo parabenizando e falando o que eu já havia falado para ele no dia da decisão do Campeonato Cearense. Lá dentro do Castelão estávamos eu, ele e eu acho que era o Marcão, o irmão do Mário Carmelo, e olhando assim eu digo, olha, presidente, time que tem uma torcida dessa não é time de segunda divisão, é time de primeira. E repeti isso por ocasião do acesso, um time que bota numa segunda-feira, 21h45, que isso é o pior horário do mundo, para uma segunda-feira à noite. O cara tem que trabalhar no dia cedo, e bota 63 mil pessoas. Eu tenho 3 amigos que vieram de Itapipoca, chegaram lá mais de 2 horas da manhã de volta. Um time desse tem que estar onde está agora. Parabéns. Agora é trabalhar, porque o futuro reserva muitas emoções e muita carga pesada, né, João Paulo? Obrigado, tudo bem, Carlos? Prazer. PC, Renato, satisfação participar aqui do programa de vocês. Foi um ano bem desafiador, né? 2024, né? Sem acreditação, né? Mas o mais importante, a gente conseguiu fazer um grupo que sabia o que queria, né? O grupo se uniu, né? E a gente conseguiu, né? Com os pés no chão, com humildade, sem muito alardes, a gente conseguiu primeiro o nosso objetivo, que foi ganhar o Campeonato Cearense. A gente sabia da importância desse título. A história começou ali. A gente sabia da importância desse título para a gente, né? Mesmo falam muito que o Campeonato Cearense não tem tanta importância. Experimente perdê-lo. Mas a gente sabe que tem, né? Principalmente para o Fortaleza, que estava buscando um título inédito, que era ser hexacampeão, né? Então a gente sabia da dificuldade que ia ser, até pelo momento que o nosso rival está. Mas conseguimos com bastante trabalho, né? Agradecer também o Mancini, que na época era o nosso treinador, que fez um trabalho muito bom. E graças a Deus, né, dentro do que nós planejamos, né, que foi o segundo passo, que aí eu acho que esse Campeonato Cearense deu muita confiança para o elenco em a gente conseguir chegar lá. Nós conseguimos conquistar esse tão sonhado acesso que nos colocou de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Renato Abreu. Muito bem, presidente. Inicialmente, saudar a sua reeleição, mais do que justa. Obrigado. E suas conquistas. Eu me lembro que, quando o senhor esteve aqui, o senhor falou que o Ceará tinha 2 objetivos em 2024. Um era, inicialmente, tentar impedir o Hexa, e o senhor até colocava que era difícil, porque o Fortaleza está no outro patamar, indiscutivelmente. Mas o Ceará conseguiu, porque quando os 2 jogos se equivalem, né? E o Ceará teve o mérito, e aí o mérito do Mancini, de conseguir cozinhar aqueles 2 jogos e impedir que a superioridade, pelo menos no papel do Fortaleza, se estabelecesse nas 2 partidas. O fato é que o Ceará ganhou nos pênaltis o Campeonato Cearense 2024 e impediu o hexacampeonato, que ainda hoje machuca o torcedor do Fortaleza, apesar de tudo que o Fortaleza conquistou e etc., está lá em cima, mas o hexa ainda é um espinho no pé do torcedor. E a sua pergunta? Não tem nada a ver. E a outra, quando o senhor disse aqui, que era subir. A minha pergunta é a seguinte, então o pessoal está apressado aqui. Aproveitar bem a presença do presidente. Presidente, gostei quando o Condé chegou, que o senhor, aliás, renovou o contrato e deu a notícia já hoje, e é correto, eu acho, a renovação do Condé até dezembro do ano que vem. Depois que termina, é fácil contar a história, né? O Condé é um subidor de times. Agora, a minha pergunta é a seguinte: quando ele terminou o campeonato, que ele subiu, ele disse que não, ele elogiou o Mancini e disse que não pegou terra arrasada. Porque muita gente esculhambou o Mancini, né, esquecendo que ele ganhou o Campeonato Cearense. E aí a minha pergunta é o seguinte: como foi a transição do Mancini para o Condé? Porque muita gente acha que se o Condé tivesse chegado um pouco antes, o Ceará talvez brigasse até pelo título. Mas não é bem assim. Eu sei que futebol não é uma conta aritmética. Quando foi que você decidiu sair do Mancini, mesmo conquistando o campeonato? Era a hora de mudar? Quando é que essa decisão veio?
E podia ter sido um pouco antes, como muito torcedor hoje diz, se tivesse chegado um pouco antes, quem sabe a gente brigasse até pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que assim, o Mancini é um grande treinador, né? Tem história, não precisa nem se falar isso, né? Mas no futebol você precisa de resultados, né? Infelizmente a gente tomou a decisão de tirá-lo, de substituí-lo contra no jogo que perdemos contra a Ponte Preta lá em São Paulo, né? Eu estava vendo que realmente o time não estava conseguindo mais extrair o que o Mancini estava passando. Nós conversamos com ele abertamente, de uma forma muito transparente, ele entendeu, até porque está na bola há 40 anos, foi atleta, é treinador há 20 anos, então isso é normal, né? Disse para ele que as portas estavam abertas do Ceará, como ele já foi também do passado e voltou, mas que a gente precisava mudar naquele momento, né? Trazer um treinador. Era a 10ª rodada, mais ou menos, né? Se eu não me engano, era a 12ª. Se eu não me engano. Então, a gente precisava mudar, a gente precisava trazer um treinador que conhecesse bem a competição, né? Que tivesse um histórico, que a gente pudesse estar usando, né, o melhor, explorar mais o melhor potencial do time, né? E o Condé estava solto, né? E o Condé tinha saído há pouco tempo lá do Vitória, né? Fazia, acho que, sei lá, 2, 3 semanas, né, que o Fábio resolveu tirá-lo lá do Vitória. E aí, assim, pra gente, até uma curiosidade, ano passado, naquela transição ali da saída do Robson e da eleição, nós iniciamos uma conversa com o Condé. Ele ainda não tinha fechado com o Vitória. E ele era uma opção, porque o nosso executivo na época, o Juliano Camargo, tinha trabalhado com ele na temporada de 21 no Sampaio Corrêa. Então, quer dizer, ele tinha acabado de subir o Vitória também. Ele tinha acabado de subir, e quase ele subiu o Sampaio, né? Quase ele subiu o Sampaio. Que naquele ano... Olha os detalhes, né? Naquele ano que ele ficou em quinto lugar, a Série B tinha o Bahia, o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco. Quer dizer, uma Série B dificílima, né, com 4 clubes grandes, e ele ficou a 3 pontos para subir com o Vasco. Né? Ele só não subiu por causa daquele jogo lá em São Januário, que tomaram ele lá. Foi, e ele, exatamente. Então, assim, ele estava me contando essa campanha em específico de 18 jogos que ele fez no Castelão, lá em São Luís, ele só perdeu 1. Quer dizer, ele praticamente garantiu ali praticamente o que ele fez aqui no Ceará também. Foi o que ele fez aqui, saber jogar. O Condé, o que me chamou a atenção dele é a estratégia. Ele é um treinador estrategista, ele sabe montar o time para essas situações. Foi na 14ª rodada. 14ª? Foi 3-1 para a Ponte Preta, dia 25 de junho. É, isso aí. Então, o que é que acontece? Ele chegou num momento, né, difícil também na competição, com a responsabilidade muito grande, porque o Ceará, que eu falei para ele, o Ceará é um time, jogando uma Série B, é um time que tem que ser favorito a subir. Eu não posso disputar uma Série B, né? Eu tenho que brigar, e aí a gente sempre foi conversando, a gente tem que ganhar o próximo jogo para a gente pensar na rodada seguinte, e foi assim o trabalho que a gente fez nesses 4 meses que ele ficou aqui. PC. Neste momento, Robson, que a gente está conversando, estamos vivendo um fato histórico no futebol brasileiro. Nós temos 3 nordestinos no G10, ou no top 10, como seja, da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o Vitória, com a vitória de ontem, foi para o 10º lugar. Então, estamos com Fortaleza, tem o Bahia e tem o Vitória. E isso... O Bahia lutando por uma pré-Libertadores. E tem boa chance de se manter para o final da competição. A gente percebe que o sucesso desses times, é claro que puxa o sarrafo para cima, porque todo torcedor do Nordeste também vai querer que o seu time vá brigar nesse patamar. Porque se ele pode, que é do meu tamanho, por que eu não posso? Né? E você já está vivendo isso, porque até antes, por conta do que o Fortaleza vem fazendo. Mas eu queria saber de você o seguinte, passou o campeonato, foi difícil, mas ganhou, subiu, e agora tem aí a Série A do ano que vem para disputar. Que Ceará a gente pode esperar para o ano que vem? Quais são os planos? Qual é
o foco do Ceará é brigar para não cair, é brigar por uma Sul-Americana, é brigar nesse nível que a gente está falando de primeira página na tabela. O que você está modelando e quais são as condições que lhe permitam fazer o que você pensa ou o que você sonha em fazer? O que melhora em receita, por exemplo? Deixa eu emendar a minha pergunta. O que melhora em receita para o Ceará? Não, e que eu iria fazer essa pergunta, tem tudo a ver com o que o PC acabaram de colocar, porque a gente tem sempre que tratar esse comparativo, enquanto a situação for a atual, que quando o Fortaleza subiu, nós fizemos uma entrevista aqui com o Marcelo, e ele disse, olha, o meu primeiro objetivo é continuar mais um ano na Série A. E mais um, e mais um, e mais um, se assim for possível. Depois a gente vai brigar por uma Sul-Americana, se der a gente briga por uma pré-Libertadores, e já está indo para o terceiro ano na Libertadores. O Ceará planeja de que forma? Reforçando a pergunta do PC. Bem, vamos lá. O Campeonato Brasileiro, né, Série A, é muito difícil e muito competitivo. Né? Você vê um exemplo dos 4 times que subiram em 2023. Um já confirmou a queda, né? O outro, que é o Criciúma, está na zona que pode cair. O Juventude está ali próximo à zona. Se não 2 já caíram, o Cuiabá e o Atlético. Mas eu digo os que subiram ano passado. O Cuiabá já estava há mais tempo. E o único que está livre, né, matematicamente, e ficou agora, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, é o Vitória. Então você vê da dificuldade do que é. A gente tem que ser muito transparente. Eu já vivi isso. Né? Em 2017 eu era o diretor quando subimos. E o primeiro ano da Série A foi um ano que a gente teve muita dificuldade de nos manter. A gente se manter por conta da questão mesmo financeira. Os times hoje, eu estava até falando, o futebol inflacionou demais. Hoje qualquer jogador de futebol ganha 200, 300 mil reais. O jogador da sua base que acende já ganha mais. A gente não sabe aonde é que isso vai parar. Né? Hoje, com essa entrada de SAFs, de investimentos, o futebol está ficando mais caro. Né? Mas é lógico que o nosso principal objetivo nesse primeiro momento, é nos manter, né, na Série A. E aí você vai pensando, não é pensar pequeno, mas você também tem que ter os pés no chão. A gente vai buscar fazer um time competitivo, já começamos a fazer essa montagem, já temos alguns nomes. Como eu falei, o futebol hoje está muito caro, o futebol ficou muito caro, ficou muito inflacionado esse mercado, mas eu acho que pela experiência que nós temos, pelo trabalho que foi feito já do passado, a gente tem todo o potencial e condição de trabalhar nessa linha. Do Ceará para o próximo ano? Eu estou estimando, até pela questão, até terminando a pergunta da Libra, né? A pergunta do PC, obviamente com uma Série A, nós temos muito mais incremento de receitas. A diferença, só para vocês terem ideia, em 2022, mesmo com rebaixamento, o Ceará só de distribuição de direito de transmissão da Série A, nós chegamos a ter uma receita de 56 milhões. Se nós tivéssemos ficado, você poderia incluir aí mais 15 milhões, teria passado de 70. Uma Série B, a receita de distribuição em torno de 9 milhões. Então é muito pouco. E você vai voltar agora no novo aí agora vai ter Agora tem o dia da Record. Né? Agora vai ter um novo formato. O Ceará faz parte da LFU, que é a Liga Forte União, e aí nós estamos... E o Fortaleza também. Né? Junto tem o Fortaleza, o Esporte. Que é os jogos daqui vão passar pela Rede Record de televisão. Isso, vai passar na Rede Fluminense, Record, Vasco, Fluminense, né? Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, a Mineiro não. Não, é o Paranaense. Então, o Ceará já entra nesse novo formato dessa distribuição, e aí as outras receitas também aumentam consideravelmente. A questão, por exemplo, a gente vai ter uma majoração no patrocínio, né, o nosso master, e aí venda de camisas, aumenta o número de sócios. Vai jogar com o Flamengo. A bilheteria, vou pegar um Flamengo que, inegável, se eu quiser botar o ingresso a R$300, eu faço uma renda de 3 milhões. O Fortaleza teve a maior renda da história do Castelão, o Flamengo. Com um público bem menor do que o Ceará contra a Então, quer dizer, mas era o Flamengo. Então, eu estou dizendo que ele pode, ele tem o direito de escolher o Flamengo, aqui ele fica doido. O Corinthians, contra o Corinthians, contra o Vasco, contra qualquer um. Majorou o ingresso, vai ter uma receita boa. Então tem tudo isso, né, que faz a gente aumentar o nosso patamar de
de receita. Eu estou estimando aí, orçando algo em torno de 200 milhões para o próximo ano, que seria aí a nossa maior receita da história do Ceará, né? Esse patamar, que na verdade pode ser até mais, né? Além de ter outras receitas. Em cima disso aí, João Paulo, e o perfil do elenco? Qual é o perfil do elenco que você imagina para o Ceará? Olha, aí trazer jogadores de bilheteria, pensa em repatriar alguns jogadores, tipo o Vina, que vive falando que quer voltar, não sei o quê. O Vina volta? Fernando Sobral. PC, fala logo para a torcida do Ceará se o Vina volta. PC, eu posso lhe dar um conselho e sugerir um jogador para você? O Atlético Goianiense tem um jogador que ele joga pela esquerda, é o artilheiro do time. Pensa num cara para jogar bola. Eu vou pegar o nome dele aqui. Eu não sou muito fã desse negócio de jogador bilheteria, sabe? Eu acho que, assim, hoje dentro do modelo de metodologia de trabalho que nós criamos dentro do Departamento de Futebol do Ceará, a gente tem que trazer jogador que tenha um perfil que venha somar, que venha ajudar, que seja de grupo, que tenha um perfil que saiba respeitar, porque uma das coisas, eu estou no futebol há 10 anos, mas, assim, poucas vezes eu vi um grupo tão fechado, unido, tão trabalhador e tão ciente que é essencial, do que queria foi esse grupo. Porque você vê, a gente estava o tempo todo numa linha de margem zero. Eu vi o Condé falar isso. Que se a gente perdesse um jogo, a gente não tinha mais a segunda chance. Então, foi assim que a gente trabalhou, foi acreditando jogar jogo. Então, assim, tem bons jogadores, eu não vou falar nomes, mas a gente já tem Luiz alguns... Fernando. O Luiz Fernando é bom jogador. Tudo passa pela esquerda. Tudo vai passar pelo Condé, tudo. Não, assim, Renato, hoje qual é a forma que a gente trabalha, né? A gente tem um colegiado, né, que todas essas informações saem do departamento de mercado e ela passa por um comitê, por uma esteira que todo mundo aprova. Né? Dentro da realidade financeira, lógico, que aí está o João Paulo Sanches, que é o nosso coordenador técnico, o Lucas Drubs, que é o executivo, o Haroldo, o Condé agora, que vai participar da montagem. A diretoria vai permanecer a mesma? E eu, obviamente, que eu tenho que participar. Vai manter a mesma diretoria? Do futebol, sim. Eu ainda estou aguardando só a confirmação do Haroldo por uma questão profissional. Ele tinha dito que ia ficar só o e o Haroldo, assim, ele tem um perfil parecido com o meu. Eu não sei também fazer a coisa pela metade. Ou eu vou para trabalhar ou eu não entro. Né? Então ele tem um perfil parecido e ele também se dedicou muito e tem os negócios dele. Aí você tem o Beto para cuidar do seu negócio. O Beto, para quem não sabe, é um amigo nosso. É muito amigo nosso. Manda isso para ele, ele vai mandar, vai encher a bola dele aí. João Paulo, cada torcedor brasileiro hoje é um treinador. Cada um sabe mais de futebol do que o outro. E eu estava sexta-feira no almoço ali com um grupo estava nosso amigo Carlos Kleber, todo um grupo de torcedores do Ceará, e cada um tinha uma opinião diferente, divergente. Aí teve um que disse, rapaz, desse time aí do Ceará que subiu, o Saulo Mineiro, o Hélio Puga e o goleiro, o resto tem que mudar tudo. Desse atual elenco, tem um percentual de quanto você imagina que pode ficar, até mesmo para compor o elenco para o próximo ano? E já que ele reforçou a minha pergunta, eu vou reforçar dele. E o Puga vai ser vendido? Olha, vamos lá. Assim, a gente For bom dinheiro, venda. A gente vai analisar, a gente vai começar a fazer essa análise a partir de amanhã. Né? Primeiro eu estava aguardando a confirmação da minha reeleição, né? Depois fechar com o treinador, que é importante o treinador participar desse processo, né? Não que ele vá querer mudar o que já está feito, definido, porque a gente tem que ter uma metodologia que tem que ser do clube, mas é óbvio que ele tem que participar. Mas a ideia a gente vai analisar caso a caso. Né? Tem alguns jogadores que a nossa ideia que tem contrato a emprestar alguns. O Raí Ramos já foi, né? O Raí foi emprestado, ele não continua. Né? Então, a gente está analisando, vai analisar caso a caso. E com relação ao Puga, assim, eu sempre deixei muito claro que se chegar alguma proposta que seja boa para o clube, não só do Puga, mas de qualquer jogador. Mas não chegou nada até agora. Porque tem especulação, oficial, tem muito, né? até agora nada. Chegou uma sondagem, jornal, né? Chegou uma sondagem, né? Eu tenho dito isso, qualquer jogador, qualquer proposta que chegue, que seja boa para o Ceará, a gente vai fazer. O Eric poderia retornar do São Paulo?
Não pensei, não sei como é que está a condição do Eric, mas eu volto a dizer, eu quero formar um time, tá, de jogadores que não passaram por aqui, não que o Eric não seja, o Eric é um jogador que gosto muito dele, sempre tive atenção a ele como profissional, mas eu estou dizendo também que eu não sei como é que está a situação dele, ele é um jogador de São Paulo, né, ele tem contrato lá acho que mais 2 anos, mas assim, gosto do atleta, mas não digo que também não fui atrás, como também não fui atrás do que foi vinculado aí do Vina, Fernando Sobral, esses outros nomes que já passaram por aqui. Presidente, além dos times que estão caindo da Série A para B, que tem alguns jogadores, eu acabei de citar o caso, eu sou fã do futebol do Luiz Fernando, acho um excelente jogador. Mas Pita tem outros, Cuiabá. Tem o Pita do Cuiabá, tem um meia no Criciúma que joga muito também. Tem também times da Série B que tem jogadores que são aproveitáveis para a composição de elenco. Vem aí o Campeonato Paulista, de onde se extrai bons nomes no final do Campeonato Paulista, todo esse contexto será analisado? Tem. Hoje, Carlos, nós temos um departamento de mercado. O Brasileirão, né? Começa dia 29 de março, né? Porque vai parar por conta da data FIFA, né? Por conta da... O Campeonato Cearense vai ser mais rápido e a janela agora é em janeiro. Né? Isso, a janela abre ser aproveitada agora. Isso. Então, o que é que acontece? Assim, a gente tem um departamento que monitora, nós temos mais de 1.000 atletas monitorados, tanto se tivesse continuado na Série B como numa Série A, sabe? Então a gente tem um perfil muito detalhado, nós temos bons profissionais, né, que mapeiam todas essas informações. E não só, eu peço ainda mais para eles levantarem também o perfil, né, social do atleta, familiar. Uma coisa importante muito esse ano nosso era que o grupo tinha uma característica bem mais familiar, né? Eram casados, tinham filhos e eram realmente dedicados à sua profissão, não tinha esse negócio de noite. No momento que vocês juntaram as famílias, né? Os jogadores. Sim, a gente procurou hoje, eu vou deixar você fazer, mas só para reforçar isso que o João acabaram de falar, porque eu acho muito interessante. De primeira a gente só ouvia falar jogador em balada, era jogador em farra. Hoje você chega num shopping desse, o jogador passa com a mulher, com os filhos, moram muito bem, tem muitos morando no Alphaville, em outros cantos. Quer dizer, o padrão, o nível dos jogadores, ele mudou muito, ele evoluiu verdade, muito. Silva. E isso faz com que ele transforme-se num cidadão melhor profissionalmente, mais responsável. Eu acho que tem aí um componente que tem que ser levado em conta. Eu acho que o jogador baladeiro hoje não entra mais nem em campo, ele não consegue jogar. Ele não consegue. O futebol ou ele se dedica, ou ele não joga. O futebol hoje é muita força e muita velocidade. Se você não então, joga, se o atleta não se cuidar, ele não consegue jogar. Ele não consegue. Isso. Porque hoje você pega uma Série B, é muita força. E outra coisa, João Paulo, você hoje tem os elencos, por conta da quantidade de substituições, hoje você tem 2 times praticamente do mesmo nível. Claro. Então, se você piscar, você perdeu a posição. Perde. Então você não pode brincar. Hoje o profissional tem que ser profissional, senão não joga. E concordo contigo, PC, mudou muito o futebol. Hoje, se o jogador não tiver uma condição física, ele não consegue jogar. Ele não consegue, ele não joga mais com o nome. Antigamente o jogador jogava com o nome, né? com o talento, mas hoje não só isso. Hoje o sujeito joga com 40 e tantos anos, mas joga porque se cuida. Porque se cuida. E aí é um cara que tem o Zé Roberto, foi até lá, e vários outros jogadores. Agora, a pergunta que eu queria te fazer era uma curiosidade, na verdade. Você renovou com o Condé. Naturalmente, você conversou com ele. A minha pergunta é a seguinte: o Condé, no ano passado, subiu o Vitória, não só subiu, foi campeão brasileiro. Renovou o contrato, começou o ano até bem, ganhou o Campeonato do Bahia, Super Bahia, agora do City, né? Isso. Que ninguém acreditava, e ele foi lá e ganhou, ganhando do Bahia 2 vezes, ganhou lá e cá. E foi campeão. No entanto, no Campeonato Brasileiro, acabou sucumbindo à questão dos resultados. Na tua conversa com ele, você tocou nisso, em tentar entender o porquê que não deu certo no Vitória, para que o exemplo de lá,
possa ser aproveitado positivamente nessa nova estágio. E estabelecendo metas? Não, sim, com certeza. Eu conversei muito com o Condé sobre isso, né? Ele falou que teve alguns jogadores que ele meio que foi contra a contratação, tá? No início da temporada. Bilheteria. E isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho. É fato que o Condé foi a primeira... Só para lembrar, eles levaram o Luan. Levaram o Luan, pelo amor de Deus. Então, assim, né, de fato, ele também não tem muita experiência na Série A, né? Ele teve só apenas uma passagem, se eu não me engano, de 5 ou 6 jogos, tá? Mas, assim, eu acredito muito no potencial e no trabalho que ele vai fazer. E, como falei para ele, ele vai estar inserido nesse processo, né, de montagem do time, da gente trazer jogadores que venham somar. Então, o que ele me passou basicamente foi isso, algumas peças que ele acabou não conseguindo, digamos assim, não deixar de trazer, entendeu? Isso atrapalhou um pouco. E teve que engolir o Renato, bem rápido aí que tá faltando. Não, só rapidamente, Carlos, porque a gente ficou meio trucado a informação, só para passar para o torcedor do Ferroviário, que as finais da Farilope é dia 4, agora quarta e 7, os 2 jogos são no PV, Ferroviário e Floresta, porque o Ferroviário eliminou o Atlético Cearense, perdeu 1-0, ganhou 2-0, placar agregado 2-1, vale vaga na Copa do Brasil. Presidente João Paulo, a meta principal do Ceará para 2025 é continuar na Série A em 2026? Principal objetivo, sim. Né? É o chefe, né? E para se manter e fazer um bom campeonato, né? Ter um time competitivo. A gente sabe do apoio do torcedor, a gente sabe da cobrança da torcida. Então, a nossa meta principal é essa. E aí, quem sabe, dentro do primeiro objetivo, claro, a gente buscar objetivos maiores. Os degraus. Né? A gente sabe que, como eu falei aqui inicialmente para vocês, a gente está retornando para a Série A. É um ano que, por mais que eu tenho a experiência de ter vivido isso anteriormente, né, pelo Ceará, mas a gente sabe que a gente precisa ter muita cautela, né, porque é um ano... para mim, assim, esse primeiro ano é o mais difícil, né? Até para você mapear os jogadores que vão vir para jogar uma Série A. Então, você precisa ter muito pé no chão, né? Sem dúvida. Não fazer loucura. Eu acredito que se ele continuar no diapasão dele, está muito bom. Porque você, em 2 anos de mandato, com toda a turbulência que você enfrentou, você foi campeão cearense, campeão do Nordeste e subiu para a Série A. Então, vencedor você é. E o tempo passou. Vencedor você é. E o caminho é esse mesmo. Quero agradecer ao Paulo Vitória ficou e está com a mãozinha na Sul-Americana. Pode ser o caminho do Ceará. E o tempo passou. Eu quero agradecer ao PC Noronha, agradecer ao Renato Abreu e, em especial, ao meu amigo João Paulo, presidente reeleito do Ceará, desejando de coração sucesso ao Alvinegro, porque quem trabalha com dignidade, honestidade e respeito à profissão e ao cidadão merece todas as conquistas. Eu que agradeço, mais uma vez, para estar participando, estou à disposição, satisfação da minha parte e pedir a Deus aí que a gente faça um ano de 25 tão bom quanto foi 24. Perfeito. Ok, nós vamos ficando por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição, e aí sim, uma análise global, porque encerra domingo o Campeonato Brasileiro da Série A. Segunda-feira a gente faz um balanço geral da competição para você. Forte abraço, uma ótima semana e até lá.